Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios 9, de 1 a 27. Nós hoje vamos meditar em todo o capítulo. Embora seja um capítulo longo, mas serei breve na exposição dele, por causa de nossa ceia. 1 Coríntios 9, de 1 a 27. Todos acharam? Vamos ler de maneira alternada, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. Não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Porventura não falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Deus amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em tua casa para aprender mais uma vez tua palavra, e nessa hora nós pedimos ao Senhor, fala conosco, abre nosso entendimento, abre nosso coração, edifica a tua igreja, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Cristo, amém e amém. O que você está disposto a perder por causa de Cristo? O capítulo 9 de Coríntios abre para nós agora uma nova sessão de renúncia e privilégio do Evangelho. Paulo tratou no capítulo 8, nós falamos sobre isso na semana passada, sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. E vimos que, com respeito aos alimentos, nós temos total liberdade para nos favorecermos de todos os tipos de alimentos, porque foram dados por Deus. Porém, por causa dos fracos na fé, por amor aos nossos irmãos, nós nos omitimos ou nos privamos de alguns alimentos, desde que isso não venha, ou para que isso não venha causar vergonha, ou escândalo, ou venha levar o nosso irmão a tropeçar. Paulo vai falar sobre as renúncias que ele faz por causa do Evangelho de Cristo, por amor aos seus irmãos. Agora, no capítulo 9, Paulo vai tratar sobre outro tema, diferente do de casamento, que foi o capítulo 7, diferente dos alimentos, que foi o capítulo 8, é agora o aspecto do seu ministério apostólico. Veja, embora as temáticas sejam diferentes, o que Paulo vem tratando para que finalmente ele vá chegar no capítulo 13 falando sobre o amor, é sobre o sacrifício que é necessário fazer na vida cristã. É preciso sacrificar algumas áreas, seja ela na família, seja ela nos alimentos, seja agora também até mesmo no ministério. E Paulo então trata nesse capítulo 9 algo que normalmente nós não trataríamos, ou pelo menos eu não trataria esporadicamente em um sermão avulso, que é o sustento pastoral. Mas como nós seguimos em uma exposição da carta inteira, o bom disto, a gente não se omite nem de um assunto nem de outro. Aquilo que o texto disser, nós precisamos falar. E assim nós fizemos quando expomos Jonas, quando expomos as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, faremos em todos os livros que nós expusemos. Aquilo que o texto fala, nós não podemos nos omitir, ou pular, ou fazer vista grossa. A palavra de Deus que fala à sua igreja. E Paulo então vai tratar sobre um assunto muito delicado que por vezes é evitado. O sustento do seu ministério. E quando ele fala isso, ele vai primeiro começar falando dos seus direitos. Verso 1 ao verso 7, Paulo diz, eu tenho direitos. E nesses direitos, Paulo vai agora levantar algumas questões que provavelmente haviam sido questionados pelos coríntios. Lembrem, sempre que for ler 1ª e 2ª Coríntios, lembre como que isso fosse uma resposta a um questionário. O apóstolo Paulo vai dizer isso no primeiro capítulo desse livro. Eu fui informado, irmãos, pelos da casa de Cloe, que está acontecendo isso entre vós. Então ele vai tratar sobre as divisões, sobre os problemas, porém, mais à frente ele vai dizer o seguinte, acerca do que me escrevestes, ou seja, Paulo está respondendo a acusações contra a igreja, ou a informativos contra aquela igreja, e a questionamentos entre aqueles irmãos para Paulo. Então Paulo começa a responder. Aqui no capítulo 9, certamente nós temos mais uma resposta a alguma indagação da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja muito complicada. Uma igreja que Paulo plantou, uma igreja que Paulo regou, ali esteve cuidando, esteve participando dos seus primeiros momentos, mas que não reconhecia o seu apostolado, embora ele tivesse iniciado aquele trabalho, e que ainda por cima não queria contribuir financeiramente em nada com Paulo. E Paulo, por causa disso, inclusive, se tornou um fazedor de tendas para se sustentar, preferindo abrir mão, inclusive, da sua própria família
para dedicar-se inteiramente ao ministério, e ele vai dizer, por causa da presente situação, da angustiosa situação, conforme nós já meditamos. E então aqui, do verso 1 ao verso 7, Paulo vai dizer, eu tenho direitos. E esses direitos que o apóstolo Paulo vai levantar, tem base em 3 argumentos que ele faz a respeito do seu verdadeiro apostolado. Primeiro, sua autoridade não estava vinculada à autoridade humana. Paulo não estava subordinado a homem algum, ele era apóstolo de Cristo. Segundo, 1 Coríntios 15, verso 8, Paulo vai dizer, eu vi Jesus. Em Atos capítulo 9, verso 3 ao verso 8, nós encontramos o momento que Paulo tem a revelação de Cristo. Eu quero ler para os irmãos esse texto, Atos capítulo 9, do 3 ao 6. É o momento que Deus chama Paulo. Ele diz assim, Atos 9, 3 a 6. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvi uma voz do céu, uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Diz-nos o texto que os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. E o verso 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levantaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Paulo viu a Cristo. E uma das evidências de que Paulo viu a Cristo é que os que estavam ao redor de Paulo confirmaram não a visão, porque eles não viram, mas eles apenas ouviram isso, e Paulo viu. Por isso que ele fica cego. Veja que há uma diferença bruta dos ditos apóstolos que se levantam hoje em nossa nação e no mundo afora, para com os apóstolos chamados pelo Senhor, porque uma das prerrogativas básicas de qualquer apóstolo é ter visto a Cristo. Aproveito para convidar você para vir na quarta-feira, que nós estamos iniciando uma série sobre os apóstolos. Vamos falar sobre cada um deles. Todos os apóstolos de Cristo viram ele. Essa era uma prerrogativa. Era preciso ver o Senhor. Curiosamente, aqui nós temos Paulo como um apóstolo nascido fora de tempo, um apóstolo para uma missão especial aos gentios. E depois de Paulo, nenhum outro apóstolo é mencionado na história da igreja. Só em tempos recentes que alguns homens se levantaram e se intitularam, eu sou apóstolo do Senhor. Eu vi o Senhor. Um dia, um certo homem estava numa barbearia, enquanto fazia a barba, disse, eu vi o Senhor. Ele falou comigo, eu vou ser um apóstolo. E um outro pastor que estava com ele disse, meu caro, Paulo, quando viu a Cristo, ficou cego, como tu vistes o Senhor e continuas fazendo tua barba? Os apóstolos que hoje se levantam, os falsos apóstolos que hoje se levantam, não têm credencial, não têm autoridade, nem autorização bíblica para exercer o ministério apostólico, porque esse foi encerrado, assim como as 12 tribos de Israel eram específicas para aquele tempo. O apostolado foi específico para a sucessão do ministério de Cristo e depois a igreja. Nós não temos mais apóstolos. E Paulo, quando vai responder ao questionamento da igreja de Corinto, ele vai dizer, irmãos, eu não me intitulei apóstolo. Eu não escolhi ser apóstolo. Eu estava a caminho de Damasco e o Senhor apareceu a mim e me chamou e eu fiquei cego por causa disso. Não veio de mim a vontade desse apóstolo, ele me chamou. Foi assim que aconteceu com os 12. Eu falei nessa semana agora, quarta-feira, no estudo doutrinário. Todos aqueles que foram apóstolos de Cristo foram chamados por Cristo. Não é um indivíduo, eu sinto no meu coração que eu tenho que ser apóstolo. Não, Cristo foi lá e chamou. Até a contragosto, porque muitos não queriam ser. Mas Cristo vem e me segue. Você vai fazer parte do meu reino. Deixa aí, Pedro, as redes, deixa a pescaria. Tu vai ser pescador de homens. Veja que é Cristo que chama, e isso acontece com Paulo. Ele vai dizer, minha autoridade não está vinculada à autoridade humana, eu via Jesus,
E um terceiro argumento que Paulo utiliza, então, na sua carta, é que os próprios crentes de Coríntios eram frutos do seu trabalho. Aqueles irmãos eram frutos do seu laborioso trabalho. Eles se converteram ao Senhor através do ministério de Paulo. Então Paulo vai dizer, por que vocês duvidam do meu ministério? Por causa disso, então, Paulo vai reivindicar o seu direito ao sustento. Verso 3 e verso 4 agora, Paulo diz assim, a minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? Perceba que Paulo menciona o seu direito ao sustento. Segundo, Paulo menciona o seu direito à família, verso 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Veja, aqui Paulo está falando sobre o seu direito de ter uma esposa. Quando ele fala uma mulher irmã, é porque seria sua companheira, sua auxiliadora idônea. Mas aqui a ideia, sobretudo, é que seja uma esposa, porque ele fala dos irmãos do Senhor Jesus. Então ele está aqui mencionando, provavelmente, os filhos de José e Maria e Pedro, que era chamado Cefas. Pedro tinha esposa e era apóstolo. Eu não entendo como que o catolicismo romano, ao longo do tempo, entendeu que Pedro é um modelo de papa e o papa não pode casar. Há uma grande contradição, visto que Pedro, apóstolo, tinha mulher, tanto que tinha sogra, e a sogra adoeceu. Cristo foi lá, curou a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro serviu a Jesus. Então, Pedro era bem casado e preocupado com sua sogra, inclusive, e leva Jesus para curar a mulher. Eu ia contar uma piada de sogra, mas deixa quieto. Diante disso, então, nós vamos encontrar aqui agora Paulo reivindicando o seu direito ao sustento, o direito à família, mas também o direito à recompensa pelo serviço prestado. Verso 6 e verso 7, ele vai dizer assim, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Todos os demais apóstolos, Paulo estava dizendo, deixaram a sua vida secular para dedicar-se inteiramente ao ministério, entendendo que agora o trabalho que eles haveriam de realizar era voltado para o ministério do Senhor. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo aqui vai dizer, eu tenho direito ao sustento, verso 3, verso 4, eu tenho direito à família, verso 5, eu tenho direito à recompensa pelo serviço que eu presto, verso 6 e verso 7. E no verso 6 e no verso 7, então, Paulo está justificando que ninguém que vai à guerra vai buscar um mantimento para a guerra, vai sendo sustentado por alguém para que possa batalhar. Então, o recurso vem enquanto ele está no campo de batalha. Paulo diz, eu estou no ministério em um campo de batalha por causa de vós. Daí, então, a primeira questão que Paulo levanta é os seus direitos. E aqui, em 1 Coríntios 9, nós poderíamos muito bem dizer que o tema desse capítulo é renunciando direitos e deveres. E privilégios, melhor dizendo. Ele fala do seu direito, verso 1 ao verso 7. Mas, em segundo lugar, Paulo renuncia aos seus direitos. É curioso porque ele fala de todos os seus direitos, mas ele diz assim, eu tenho direito a isso, vocês devem fazer isso, mas eu não quero isso de vocês. O que Paulo está dizendo é que ele, embora vivesse assim, por amor ao evangelho, por causa da atual situação e por causa da sua situação, inclusive de solteiro, ele renunciava a esses direitos, a igreja não deveria se apoiar nisso como base. Ele vai dizer, eu quero que faça o contrário, vocês devem conceder o direito que cabe, porém eu não quero. E ele vai então justificar por que ele não quer. Diz assim, versículo de número 8 em diante. Porventura falo isso como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Paulo resgata um preceito que havia em Israel. E se você um dia ler o livro de Levíticos, Deuteronômio também, você vai perceber que Deus tem muitas leis. Leis cívicas, o povo deveria ser orientado para se comportar em meio à sociedade, em meio à comunidade, mas leis que direcionavam, inclusive, as transações comerciais, o trato com os animais, o trato com a terra.
Deus é muito detalhista com isso. Deus é muito detalhista com isso. Se porventura naquela época um boi valente, que saiu do cercado, que não foi bem preso pelo seu dono, matasse alguém, o dono tinha que pagar por aquilo. Se um cachorro fosse solto, matasse alguém, o dono ia responder com sua vida. Ou então com um alto valor por causa da vida que foi perdida. Eram leis que haviam naquela época. Hoje essas leis não funcionam muito bem em nosso país, às vezes funcionam, mas normalmente não. Os animais têm mais direito do que gente. E essa semana eu vi já vi muitas reportagens. Essa semana uma que me entristeceu profundamente, né? Um cachorro, pastor alemão, matou e comeu uma criança de 2 meses, dentro da própria casa. A avó confiou a criança com o cachorro. Fiquei arrasado com aquela notícia. A mulher criava um cachorro dentro de casa e estava com um bebezinho. O cachorro aparentemente era manso, estranhou a criança, mordeu a criança, depois comeu a criança. Uma tragédia. Havia no Antigo Testamento já leis que previam esse tipo de acidente. E as pessoas que tivessem um animal e esse animal ferisse alguém, matasse alguém, deveria pagar até com a sua própria vida. Ou em algumas situações, quando de repente isso acontecia assim, de maneira inaudita, porque o texto é bem claro lá, diz assim, se o boi é acostumado a chifrar, ou seja, se o boi já é acostumado a fazer isso, já tem um jeito mais violento, mais agressivo, e o dono percebe, não toma nenhuma providência, ele vai morrer. Mas se porventura foi assim, algo inesperado, ele vai pagar então uma fiança, vai sustentar o viúvo, a viúva, enfim. Haviam leis bem direcionadas com respeito a isso. E uma das leis que havia era que quando o boi tivesse no seu trabalho, né, tivesse ali pisando o trigo, não deveria atar a sua boca. A ideia é, o boi poderia comer enquanto trabalhava, ou seja, de onde ele estava arando, de onde ele estava trabalhando, ele poderia tirar também o seu próprio sustento e alimento. Paulo vai lá para o Antigo Testamento e retira de lá o seu conceito para embasar o direito ao seu próprio sustento, até mesmo com leis que tratavam do relacionamento entre as pessoas. Então, ele agora vai dizer no verso de número 8, especialmente o versículo de número 10, que ele renuncia a esses direitos. Ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Paulo argumenta à luz do Antigo Testamento e agora vai dizer, ora, ainda hoje, vocês sustentam a outras pessoas, vocês pagam impostos, sustentam pessoas que às vezes até são corruptas em outras áreas, até porque a própria humanidade possui o seu sistema de autossustento, no sentido que um sustenta o outro, o meu imposto paga o seu salário, o seu imposto paga o meu salário, e assim vice-versa, de modo que todos são sustentados com o pouco do que nós recebemos. É um ciclo. Aí Paulo vai dizer então, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Se a igreja de Corinto, que não pagava nada a Paulo, não sustentava o apóstolo Paulo, mesmo tendo sido plantada por ele, ainda ficava duvidando do apostolado dele, se ele dissesse assim, irmãos, eu quero ser sustentado por vocês, aí que o negócio ficava sério mesmo. Aí Paulo dizia, eu vou me omitir de receber do meu direito para não ser obstáculo do evangelho, ao evangelho de Cristo, aí entre vocês. Paulo diz, eu tenho direitos, porém, eu renuncio a esses direitos por amor a vocês. E o verso 13, então, diz assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo então menciona aqui a lei de Deus, voltando para o Antigo Testamento, a justiça que está intrínseca, versículo 11, versículo 12, que é o bom senso de que uns sustentam os outros,
O costume judaico, versículo número 13, e a ordem de Cristo no versículo 14, quando o próprio Cristo diz assim: aos que pregam o evangelho, que vivam o evangelho, em Mateus 10, verso 8 ao verso 10. Paulo levanta 4 argumentos para dizer: a lei ordena, a justiça ordena, o costume judaico ordena, Cristo ordena que assim seja feito, porém, ainda assim, eu vou renunciar esse direito por amor a vocês. E, finalmente, Paulo vai falar sobre a responsabilidade do dispenseiro. Do verso 15 ao verso 18, Paulo fala em pregar o evangelho por dever de dispenseiro e voluntariamente porque entendeu o que Cristo fez na sua vida. E ele diz então: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, se eu prego a palavra como mestre, como pastor, como apóstolo, é porque me cabe isso por obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, verso 16, tem um galardão. Mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Paulo então entende que ele, como crente, deveria proclamar o evangelho. Mas a responsabilidade de dispenseiro o faria proclamar o evangelho, ensinar a lei de Deus, mesmo nos dias que ele não quisesse fazer. Ele faria por obrigação ao seu chamado, ao seu ministério, à sua santa vocação. Então ele vai dizer agora da responsabilidade do dispenseiro. Paulo vai aqui nos apresentar o que ele renuncia dos seus direitos e dos seus privilégios por causa da igreja de Corinto. Primeiro ele diz: eu tenho direitos. Do verso 8 ao verso 18 ele vai dizer: eu renuncio aos meus direitos. E do verso 19 ao verso 25 ele vai dizer: eu prefiro ser servo de todos. Paulo então diz assim no verso 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para judeu como judeu, a fim de ganhar judeu, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aqui nós temos um texto que é muito comum. Alguns pregadores de modinha dizerem assim: não importa o método que você vai utilizar, desde que você anuncie o evangelho. É verdade que os métodos são variáveis, que nós temos muitas formas de pregar o evangelho. Só que aqui Paulo não está, irmãos, de maneira alguma autorizando que a gente faça todo tipo de aberração para ganhar o evangelho. Paulo aqui não está autorizando ou não está dizendo: irmãos, eu para pregar o evangelho fui para a balada funk. Eu ali de noite fiquei no meio daquele negócio. Eu tomei algumas cervejas com os colegas para pregar o evangelho a eles. Eu fiz isso com os meus... Não é isso que Paulo está dizendo. Como pode assim? Eu fiz-me de tudo para com todos. Qual é o contexto próximo que nós temos? Capítulo 8, que fala sobre comida sacrificada aos ídolos. E ele vai dizer: tem algum problema que a gente coma? Não. Mas por causa dos irmãos fracos na fé, Paulo vai dizer: nós não comemos. O que é que Paulo está mostrando? Se eu estou entre gentios, ou se eu estou entre irmãos que são maduros na fé, que vieram de um mundo gentílico e que não tem nenhuma restrição alimentar, e eu vou para a casa deles, eu vou comer com eles, à medida ou à maneira que eles comem. Mas se eu vou para a casa de irmãos que vieram do judaísmo, e mesmo depois de convertidos ao Senhor, ainda tem algumas restrições alimentares, o que é que eu vou fazer? Eu vou comer como judeu. Então eu me coloco debaixo da lei quando estou junto com os judeus, e saio da lei quando estou com os gentios. Paulo não está dizendo assim: eu estou quebrando o evangelho, eu estou quebrando a lei, eu estou renunciando o que Deus diz. Ele apenas está dizendo: diante de uma situação que não há uma proibição explícita, que não é pecado, é apenas uma questão de consciência dos meus irmãos, eu me adequo. Eu vou me adaptando. Eu vi uma frase uma vez no IBN, faz muito tempo isso, né? Que pastor e missionário tem que ser que nem Fusca, se adapta a qualquer terreno. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Haverá igrejas
que tem uma cultura diferente. E a gente precisa se adaptar a essa cultura, embora que a gente precise anunciar o Evangelho. Haverá igrejas, irmãos, que só vão cantar os hinos do inário. E a gente vai se adaptar à história, à tradição da igreja. Há outras que só querem cantar tá, pá, 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 pancada. E a gente precisa entender a cultura, a situação daqueles irmãos. Naquilo que estiver errado, corrigir, ensinar, repreender com paciência, na esperança de que o Evangelho vá fazendo mudança, vá fazendo transformação. Eu gosto muito de uma frase que um pastor me disse um dia, assim, olha, se lembre de uma coisa, quando você um dia assumir a igreja, lembre que a igreja não é prefeitura da cidade. E o pastor não é o prefeito. Que chega e diz assim, tudo que o outro fez estava errado, agora fazer tudo diferente. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é edificarmos a casa de Deus, é abençoarmos os irmãos, é ensinarmos a verdade. Se porventura foi feita alguma coisa errada, a gente vai ensinando a verdade, mas sem desfazer o trabalho do outro, sem desmerecer o trabalho do outro. A igreja não é prefeitura, porque a prefeitura tem disso, né? Então passa lá um prefeito, 2, 3, melhor dizendo, 4, 8 anos, aí quando o outro chega e diz, agora é tudo diferente, derruba, tira, faz, tira aquela obra, faz outra em cima, muda tudo. Não, agora é minha vez. A igreja de Deus não é prefeitura. A gente pode mudar algumas coisas? Pode, deve. Devemos reformular aquilo que está errado? Sim, claro. Porém, não como que dominadores, 1 Pedro vai dizer. Diante disso, então, Paulo vai dizer, eu fiz-me fraco para com os que são fracos, fiz-me forte para com os que são fortes, a fim de ganhar a todos. Tudo faço por causa do Evangelho. Qual o propósito de Paulo? Me tornar cooperador com ele. Veja que há um propósito maior que vai reger a vida do apóstolo Paulo. Ainda que Paulo não engolisse algumas coisas que havia em algumas igrejas, ele diz assim, mas por causa do Evangelho eu vou tolerando. Tem igrejas que são extremamente legalistas em muitas atitudes. E a gente tem que se adequar, se adaptar. Paulo vai dizer, eu vou suportando isso, eu vou me adequando por causa do Evangelho. Nós trabalhamos visando um bem maior. Nós trabalhamos visando algo muito superior. E por causa disso, nós vamos nos adequando. Eu já trabalhei em algumas igrejas engraçadas. Em uma igreja que era comum, né? Comum, os pastores da cidade, andar de bermuda, para cima e para baixo, de bermuda, de chinelo e tudo mais. Em outras que se o pastor saísse da rua de bermuda e de chinela, meu Deus, isso era o maior escândalo do mundo. Meu Deus, o pastor de bermuda na rua é um ser super, né, sobrenatural, que não usa short, que não usa chinela nunca, ele dorme de paletó e de gravata. Já fui para igrejas que os irmãos não usavam paletó nem na Santa Ceia, não usava. Até porque era quente demais, não tinha ar-condicionado da igreja, os irmãos não tinham condição de usar paletó mesmo não. Então, todo culto era camiseta normal, culto de ceia botava uma camisa social, pronto. Trabalhei em outra igreja, que se você não tivesse de paletó e gravata, você nem pisava no púlpito. E eu lembro que uma vez eu estava lá, o reverendo Augusto Nicodemos foi pregar. Eu passei um dos maiores constrangimentos da minha vida naquele dia. Eu estava na sala, assim, numa sala anterior, por trás do púlpito tem uma grande sala, e estava lá eu, o pastor, os presbíteros, chegou o reverendo Augusto Nicodemos para pregar na igreja. Começamos com Augusto e tudo mais, e Augusto veio de camiseta social, era Recife, quente, de manhã. Aí um presbítero olhou para o outro, olhou para o pastor, disse, reverendo, o senhor não trouxe paletó não? Não. Por favor, vem aqui. Tem um armário atrás do púlpito, e lá tinha vários paletós antigos. Fizeram o pastor colocar um paletó para não subir no púlpito sem paletó. Eu disse, meu Deus do céu. Reverendo Augusto Nicodemos veio aqui ter que usar um paletó, não sei de quem já morreu há tantos anos atrás, para não subir no púlpito sem paletó. Ele humildemente, né, foi lá, pegou o paletózinho, colocou, ficou meio estranho o paletó dele, mas usou, pregou ali o evangelho. Cultura, uma cultura errada, creio que sim, mas eu fiquei observando aquela cena, né, fiz-me tudo para com todos, tá bom, não posso pregar sem paletó, então dá o paletó não vai falar nada, mas bota ele aqui que eu vou pregar com ele, tá bom? Paulo está dizendo, eu fiz-me tudo para com todos.
Entre os judeus, procedi como judeus. Entre gentios, procedi como... Paulo não está dizendo aqui, eu sou uma moeda de duas faces. Aqui eu procedo assim. Não, ele está dizendo, eu me adaptei às necessidades da igreja para que não se tornasse tropeço. Naturalmente. As próprias cartas de Paulo vão apresentar isso. Ele vai ensinando aos irmãos como eles deveriam se comportar, e aquilo que era errado ia sendo retirado, ia sendo deixado de lado, ele ia ajustando. Então, Paulo é aquele pastor que mexe, irmãos, nas músicas da igreja, que mexe em algumas questões erradas, em algumas culturas, com paciência, com calma, mas por amor à igreja, ele diz, eu vou me adaptando, eu vou tolerando, eu vou suportando, mas ele quer fazer o que é certo. Então, Paulo diz, eu tenho direitos, eu abro mão desses direitos, eu prefiro ser servo de todos vocês, para que finalmente ele venha dizer, eu me entrego totalmente por causa de Cristo. Verso 24 ao verso 27, para terminar, ele diz assim, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo termina dizendo, então, que ele se entrega totalmente ao ministério para levar o prêmio, para alcançar a coroa, para não vir a ser desqualificado. Paulo diz, eu corro em busca de um prêmio. Porém, não um prêmio que os homens podem dar, mas uma coroa incorruptível. Veja que, no final, mesmo que estando defendendo o seu apostolado, Paulo vai trazer uma lição para a igreja de Corinto. Não se trata apenas de sustento pastoral, que é dever da igreja fazer. Se trata também da maneira como nós enxergamos nossa própria vida. O que é que eu estou disposto a fazer? Quais as renúncias eu estou disposto a fazer por causa do Evangelho? O que é que a gente renuncia, irmãos, por causa do Evangelho? O que é que a gente renuncia por causa do Evangelho? Porque, às vezes, as pessoas fazem críticas e fazem acusações que são meras falácias. Meras falácias. As pessoas às vezes até dizem assim, né? Sobretudo aqueles que não são dizimistas, né? É absurdo a igreja pagar um salário a um pastor, a um missionário, a um evangelista. É um absurdo. Mas essas pessoas não renunciam nem 10% do seu salário, que a própria Bíblia manda fazer. Elas não estão dispostas a renunciar nem 10% do seu ganho mensal, por causa do ministério do Evangelho de Cristo. E se incomodam com as pessoas que renunciam à sua própria vida inteira pelo Evangelho de Cristo. O reverendo Paulo Brasil, pregando esse texto, ele vai dizer assim, a falácia daqueles que não têm deliberalidade, que não entenderam o que Cristo fez por eles, e tentam argumentar os seus pecados, a sua omissão, a sua liberalidade para com a obra do Senhor, em cima dos seus pecados. Paulo vai dizer, nós estamos em busca de uma coroa incorruptível. O que é que nós estamos dispostos, irmãos, a renunciar por causa do Evangelho? Renunciar ao nosso tempo, renunciar ao nosso trabalho, renunciar os nossos ganhos, renunciar às nossas habilidades. Infelizmente, irmãos, nem sempre nós estamos dispostos a renunciar. Nós renunciamos qualquer coisa para que a gente venha ganhar mais, para que a gente venha ter mais. Porém, temos muita dificuldade em renunciar a algo por causa de Cristo. Eis a dificuldade na obra do Senhor. A dificuldade de você arrumar alguém que queira fazer o trabalho na obra do Senhor, ela é extrema, é tremenda. Porque ninguém quer renunciar a nada. Ninguém quer renunciar a um soninho que tem durante a tarde ou a noite. Ninguém quer renunciar a um tempo disponível no final de semana. Ninguém quer renunciar a um feriado. As pessoas não querem renunciar nada por causa do Evangelho de Cristo. E nós precisamos entender que todos nós somos chamados a sofrermos por causa do Evangelho. Claro que aqui Paulo está falando que ele, como apóstolo, em maior medida, porque ele dedicaria a sua vida inteira, tudo, abandonaria tudo para seguir o Evangelho. Mas todo crente precisa viver de maneira abnegada para agradar o seu Senhor. O que é que você tem abnegado para servir melhor a Deus?
que é que você tem aberto de mão para servir melhor ao Senhor? Tristemente, às vezes, nós não abrimos mão de nada. De nada. Quando o próprio Deus nos entregou o seu tudo, o seu melhor para morrer em nosso lugar. Nós precisamos entender que nós corremos para alcançarmos um prêmio incorruptível que nos será dado no último dia. Precisamos abrir mão dos nossos deveres e privilégios, se for para glorificar ao Senhor. Não, que Deus nos ajude para que nós entendamos a nossa responsabilidade como igreja e como crentes individualmente. Nós precisamos, se possível, sacrificar a nossa vida para servir ao Senhor. Que Deus assim aplique sua palavra em nosso coração. Amém. Semana que vem nós vamos para o capítulo 10 e estamos bem próximo de terminarmos mais uma carta. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Enquanto isso, nós nos preparamos para participarmos da ceia. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua exortação, pela tua instrução. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós sendo tão falhos, tão pecadores, o Senhor ainda assim, graciosamente nos molda, nos ensina, nos instrui, para que nós possamos viver de acordo com a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que há áreas na nossa vida que são difíceis, há áreas na nossa vida que são espinhosas, e nós pedimos ao Senhor que trate destas áreas, que nos ajude a termos uma visão diferente, de acordo com a tua palavra, que não sejamos conduzidos, guiados pelas nossas pressuposições pecaminosas deste mundo, mas que a tua palavra nos conduza em tudo, para que nós não venhamos ser desqualificados, para que nós não venhamos esmurrar golpes ao ar, mas para que vivamos uma vida com propósito. E aqueles que anunciam a tua palavra, assim como eu e outros irmãos, que o façam na responsabilidade de que no último dia o Senhor haverá de cobrar e de pedir conta de todas as coisas. Ó Deus amado, tem misericórdia de mim e tem misericórdia dos meus irmãos, para que quando o Senhor voltar, nos ache fiéis, nos ache, ó Deus, de fato com as nossas mãos limpas e diante do Senhor, diante, ó Deus, do teu juízo, prontos para sermos pelo Senhor recebidos na tua glória. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.